mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. E por nada é discernido. E ele mesmo por ninguém é discernido. Amém. Então, o central disso aqui é a mente natural não entende as coisas de Deus. Nós vamos conversando sobre isso e vamos voltar provavelmente nessa leitura aqui durante a mensagem, tá? As pessoas perguntam, Deus restaura o meu casamento? Não entende isso porque não entende o espírito. Não sabe porque não tem a mente espiritual. Deus restaura namoro? Não sabe porque não entende as coisas espirituais. Deus restaura noivado? Não sabe porque não entende as coisas espirituais. Deus restaura quando é união estável? Não sabe porque não tem a mente espiritual. Ou seja, está andando na mente natural, buscando a Deus que é espiritual. Vamos tentar entender, ó. O namoro. Deus restaura namoro. Irmãos, namoro é para Deus. Eu não vou dizer que namoro não existe, porque tem que se conhecer, né? Que noivado não existe. Eu não vou dizer que não existe. Existe. O que é pecado para Deus não é namorar. Namorar não é pecado. Pecado é ter relação sexual no namoro. Isso é pecado. Ser noivo e não casou ainda não é pecado. Pecado é estarem noivos e tendo relação sexual. Para Deus, isso é pecado. Ok? Isso chama-se fornicação. Fornicação não é prostituição. A prostituição é, por exemplo, o que diferencia a prostituição da fornicação? Prostituição é você estar fazendo sexo por lucro, né? Prostituição. Mas para falar disso que eu estou falando agora, do que nós estamos conversando, fornicação é quando você tem um compromisso com a pessoa. Você tem compromisso com ela, é namorado ou noivo, e tem relação sexual, neste compromisso é fornicação, isso é pecado. Ok? Prostituição é sexo sem compromisso com nada e com ninguém. Independente se vai ter lucro ou não, é só pelo prazer. Isso chama-se prostituição. E as duas coisas são obras da carne, tanto como um adultério. Adultério é quando existe o sexo fora de um casamento. Não é prostituição, não é fornicação, é adultério. E tudo isso são obras da carne. Aí a pessoa diz assim, poxa, mas quem vai namorar hoje e não vai ter relação sexual? Quem que é noivo, talvez está namorando há anos e noivaram para casar e não vai ter relação sexual? Pois é, o mundo é assim. O mundo não se importa com nada das coisas de Deus, mas Deus se importa com isso. Deus, irmãos, Deus quer que todos os seus filhos casem virgens.
Todos. Eu não casei assim, tá? Eu vim do mundo. Eu fui resgatado pela misericórdia e pela graça de Deus. Nem eu, nem minha esposa. Porém, quando encontramos o Senhor, nós ficamos quanto tempo sem ter relação? Quase 5 meses. Deus falou conosco, falou com a Flávia, o Flávia trouxe o entendimento de nós casar, eu resisti, o Espírito Santo foi falando e nós decidimos casar. Quando decidimos casar, na mesma semana, o Espírito Santo falou que a nossa relação sexual antes do casamento era um pecado que desagradava a Deus. E a Flávia disse, não podemos mais ter relação. Eu disse, como assim não? Deus deu graça e ficamos. Até o dia de nos casarmos sem nos tocar mais. Eu sei que nós não éramos antes, né? Tínhamos uma vida deplorável, mas no momento que encontramos o Senhor e Ele começou a ministrar no nosso coração, a gente optou por obedecer a Ele. Mas eu tenho certeza absoluta para te falar disso. Deus quer que os seus filhos casem virgens, puros, santos. Ah, mas isso é impossível. Impossível para o mundo, para a mente natural. A minha filha vai casar virgem. E eu não vou botar uma arma na cabeça dela para isso. Sabe o que eu faço? Antes de ela nascer, eu profetizo um marido santo para ela. Eu profetizo um coração disposto a agradar, a obedecer a Deus, a temer a Deus. Eu e minha esposa profetizamos que ela vai casar pura, santa, virgem e Deus tem um marido preparado para ela, santo, puro e virgem também. 2 filhos de Deus. Sabe por quê? Eu e minha esposa não tivemos isso porque nós viemos de criações conturbadas, mas a minha filha está sendo criada dentro de um lar cristão. Como o diabo quis destruir nossa família, nem isso ele conseguiu, só nos fortaleceu ainda mais através da restauração da nossa família. Minha filha tem exemplo de vitória de fé dentro da casa dela. Eu tenho certeza absoluta que a minha filha nunca passará pelo que nós passamos e se porventura passar, vai lidar de forma espiritual como um filho de Deus trata as dificuldades no Pai, batalhando espiritualmente, crendo em Cristo. A verdade da vida da minha filha é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Nós não somos fanáticos, irmãos. Somos radicais com as coisas de Deus. Mas fanatismo não. Fanatismo é uma fé burra. E ser radical é uma fé operante. É botar em prática o que você tem, o que você crê. Nós aqui, a nossa filha vai vendo. Sabe como é que a gente protege a nossa filha? Orando. Sabe como que a gente ensina a nossa filha? Pedindo sabedoria em oração, porque nós também não sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós sabe todas as coisas. Ele entende o que a minha filha precisa, entende o que nós precisamos para ajudar ela. E dessa forma, a nossa filha vai casar virgem, vai ter uma família santa na presença do Senhor, vai viver a vida inteira em Deus e nunca vai se desviar. Independente, mesmo que ela passar, porque ela vai passar pelos problemas da vida dela, ela vai aprender com os pais a, de uma forma espiritual, viver e vencer no Senhor. Ok? Então, irmã, deixa eu fazer uma leitura aqui, ó. Não, acho que lê você que é na NVI, é mais fácil de entender. 1 Coríntios capítulo 6. Do versículo 12 até o 2 a 12. 12. Até o... lê até o 20, até o final. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imortalidade, mas para o Senhor. E o Senhor Como para ele o diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O alimento foi feito para o estômago e o estômago para o alimento. Tudo me é lícito, estômago e alimento. Está falando o quê? Tudo é lícito. O alimento foi feito para o estômago, ou seja, você pode comer e comer coisas boas, mas você não pode se empanturrar e destruir sua vida. E não cuidar do corpo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não posso fazer tudo o que eu quero.
Aí o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Amém. Irmãos, tem muito entendimento aqui, mas uma coisa ficou evidente. É um aviso muito claro de Paulo para nós não vivermos de uma forma através de prostituição, imoralidade sexual. A imoralidade sexual dita ali no versículo 18 no grego é porneia. E porneia pode ser adultério, pode ser imoralidade sexual, pode ser fornicação, tudo isso. Então, o que o Senhor está falando é, quando vocês pecam dessa forma, sexualmente, vocês estão pecando contra o próprio corpo. E o corpo de vocês foi dado por Deus. Assim como você não pode fazer o que você bem entende com o seu corpo, comer, beber, destruir o corpo, porque Deus deu esse corpo para você honrar e cuidar dele. Pois o corpo é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito de Deus habita. O teu corpo faz parte da igreja. O corpo liga tudo. É o corpo de Cristo. É a mesma coisa, irmãos, que você entrar no templo de Deus e fazer sexo indevido lá dentro. É uma ofensa muito grande para Deus o pecado sexual. Independente se é fornicação, prostituição, adultério, tudo isso é pecado contra o corpo, onde Deus habita. Você está entregando o seu corpo ao pecado e levando o Senhor a pecar junto com o teu corpo. Não que Deus vai pecar, mas ele presencia tudo aquilo. É pecado contra o corpo. Então, fornicação, como eu disse, e prostituição e adultério, tudo isso são coisas que Deus abomina isso. Deus restaura namoro. Se você namora, nunca teve relação sexual, noivou, nunca teve relação sexual, e antes de casar, a pessoa decide não casar mais, eu duvido que você vai buscar restauração. Eu duvido que você vai buscar restauração. Sabe por quê? Porque você andou alinhado com Deus e mesmo assim não deu certo. Você vai entender que Deus não quis aquilo. Mas porque tinha sexo o tempo todo, a vida toda, agora a pessoa deixou você e está fazendo sexo com outra pessoa, isso inflama a carne, ciúme, ódio, raiva, sentimento de posse. Eu quero de volta para mim, eu vou buscar, será que Deus restaura? Tá tudo errado. Tá buscando por algo santo, que é o casamento, na carne. Tá buscando por algo santo na carne. Não, mas irmão Anjos, eu namorava, mas Deus falou claramente comigo que eu preciso me arrepender e andar com ele porque ele tem um propósito nessa união e eu vou me casar com essa mulher, com esse homem que era casado, tá? que era meu namorado ou namorada. Você precisa tomar uma decisão se você vai crer, se foi Deus que falou, você não pode mentir para você. Mas uma coisa eu falo, se você namora, não pense que Deus vai te ajudar a restaurar um pecado. Ou teu namoro é santo, e se teu namoro é santo e a pessoa não quis mais
recomendo que você entenda a vontade de Deus ou ore buscando direção. Mas se você namora e está buscando a Deus para restaurar um namoro que é pecado aos olhos de Deus, porque por que é pecado? Porque vocês têm relação sexual. Vocês têm relação sexual, isso é pecado contra o corpo. É fornicação. É pecado contra o corpo. Deus não vai participar disso. Você está lutando pelo seu desejo e pela sua vontade. Deus não quer isso. Agora, o noivado. Desfez o noivado na última semana. Estávamos namorando há tanto tempo e agora não quer mais. Por que você acha que Deus vai restaurar uma relação dessas que era fora do que Ele tem para a sua vida? Se você não entendeu, relação sexual antes do casamento é pecado para Deus. E Deus não aprova pecado. Deus é santo. Então não busque a Deus para fazer para restaurar uma vida de pecado. Não vai fazer. Será que Deus restaura? Eu estou dando a resposta para você, Deus não restaura isso. Deus não vai fazer isso por você. Pode parar com isso. Mas agora, se você se arrependeu agora, no namoro ou noivado, se arrependeu, entendeu e disse, Senhor, eu entendi. Me perdoa por ter negado o teu chamado há tanto tempo. Eu faço um voto contigo aqui, Pai. Eu entendo que o Senhor tem essa união para mim e eu perdi por causa da minha falta de temor. Eu quero andar contigo, cura a minha vida, me ajuda a andar contigo e a partir desse momento eu não me relaciono mais com ninguém, nem mesmo com ela ou com ele quando nós voltarmos até nós casar. Se isso for do teu agrado, Pai, me ajuda, pois eu vou andar dessa forma. Se eu estou no engano, não me deixa andar dessa forma. Mas se isso é o que o Senhor tem para mim, me ajuda. Andando em arrependimento, buscando a vontade santa de Deus agora, não buscando os seus próprios desejos. Deus é misericordioso, mas para quem se arrepende de verdade. Então, para deixar bem claro, namoro e noivado, onde as pessoas viviam como queriam, não deu certo, não contem com Deus com isso. A não ser que você tenha um encontro com Ele e se arrependa dessa vida e decida andar com Ele a partir da sua palavra em questão a esse momento. Ok? Agora, a união estável. A união estável tem um compromisso entre as duas pessoas? Tem filhos, tem casa, estão morando junto, tem compromisso. É casado? Não. Não oficializaram o casamento. Até vão no cartório até oficializar uma união estável, mas não oficializam casamento. Porque tem um peso espiritual, um peso de responsabilidade. Não oficializam. Então, relação sexual dentro de uma união estável é um relacionamento de compromisso. Isso é fornicação. Tem pecado dentro disso. Não estou falando que Deus não quer. É uma família construída dentro de uma relação ilícita. Ok? Se você se arrepender e buscar pela sua família, pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Porque tem muitas vidas envolvidas. Mas Deus precisa de um coração arrependido. As pessoas buscam a Deus para que Ele restaure o que eles querem voltar a viver como viviam, querem voltar a viver os seus próprios planos. Não. Ou você abraça o que Deus tem, se você agora anda pelo que o Senhor tem, ou Deus não se envolve em coisas ilícitas, em pecado. Amém? Então, depois de ter dito isso, né? Eu sei que é difícil entender isso aqui que eu estou falando. É difícil, eu sei que é. Por isso que eu fiz a leitura que a mente natural não entende as coisas do Espírito. E é por isso que nós viemos aqui trazer a palavra, para que você alinhe a sua mente com a mente de Deus. Caso contrário, você não vai conseguir entender o que Ele vai fazer e como Ele vai fazer. É por isso que as pessoas sofrem, porque querem o agir de Deus numa vida totalmente mundana e natural. E não numa vida guiada pela vontade de Deus.
tenha certeza, se você andar dentro da palavra, andando pela vontade de Deus, rejeitando o que você vivia antes, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ok? Então agora vamos para a parte do casamento em si. Posso até não ter entendido quando eu casei e não conhecia Deus, mas eu casei. Você casou? Antigamente não tinha casamento no civil. Não tinha. Mas era um casamento diante de uma autoridade religiosa, diante de Deus, sempre teve. Ou pagava dote, ou prometia filho aqui e ali. Sempre teve o compromisso para entender que aquela mulher pertencia àquele homem e que ele não pertencia àquela mulher. Até hoje. Se não tem nada que comprove que vocês são casados, é só ir embora, não tem separação, não tem nada. Não tem herança, não tem nada. Tem que ter a comprovação que é casado. É a vontade de Deus? Desde a antiguidade, né? Desde que não existia a palavra casamento, vamos dizer assim, só ter relação sexual nunca foi considerado casamento. Não. Tem que haver a promessa que qualquer coisa longe disso não é casamento, irmãos. Tem que ter esse entendimento. Olha só, escuta. Leia aí Atos capítulo 15 e versículo 20. Gênesis 2 e 24, que o irmão disse aqui que já é casamento. Antigamente, irmão Gustavo, quando você saía da casa dos seus pais e se unia, né? Que é o que diz ali em Gênesis 2 e 24, você saía debaixo de uma bênção dos seus pais. Tanto um saía debaixo da bênção dos pais aqui e a bênção dos outros pais, né? E isso se tornava um casamento, irmão, porque vinha debaixo de bênção da autoridade que foi constituída naquela época. Por isso que era feito dessa forma e era tido como casamento. Mas hoje em dia existe outro tipo de autoridade. A gente tem que estar submisso às autoridades. É o que diz a palavra. A palavra diz que nós temos que nos sujeitar às autoridades. Que Deus constituiu as autoridades. Então, quando e se Deus o casamento é instituído por um juiz, por uma autoridade, é Deus quem instituiu isso. Quando foi criado, vamos dizer assim, essa legislação por uma autoridade, e a autoridade foi constituída por Deus, nós temos que andar submissos a essas autoridades. Por isso que o casamento só daquela época não é mais válido hoje. Adão e Eva já era casamento, ele está dizendo aqui, mas Adão e Eva teve, né, a bênção do próprio Deus como sendo um casal, irmão. Deus foi o juiz ali. Entende? Não foi simplesmente duas pessoas que decidiram ter relação sexual e isso se tornou um casamento. Não é assim. Qualquer tipo de relação sexual sem a bênção de uma autoridade instituída, que hoje em dia é através da justiça, né? E da parte religiosa, é pecado, né, irmãos? Deixa eu fazer uma leitura aqui, ó. Atos capítulo 15, o apóstolo Paulo vem para Jerusalém, no concílio de Jerusalém, e diz assim, ó, tá difícil. Estou pregando o evangelho de Cristo, mas os judeus vão lá e dizem que tem que fazer 1 milhão de coisas para estar em Cristo. E não é assim. Então, eles conversam e eles entendem assim, ó, que as direções... Deixa eu ver a parte que eles falam assim, ó. Ai. Só um pouquinho. 20. O que eu vou ler agora é Tiago, se eu não me engano, que ele era o líder da igreja de Jerusalém. Ele diz assim, ó. Colocou aqui, ó, união estável é reconhecida por autoridade também. Larissa, união estável não muda o estado civil. O estado civil, tá? Você é solteira. Você permanece solteira. Então, reconhecido perante a autoridade não te reconhece como casada, tá? Ó, na verdade, porque daí o Paulo está falando que não dá, que tem muito encargo e os judeus estão incomodando os gentios. E Tiago diz assim, ó, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, é uma direção do Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos,
e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Ele não diz que não tem que ter relação sexual. Ele não diz que não pode casar. Ele diz que não pode cometer fornicação. Ou seja, relação sexual fora do casamento. Se uma relação sexual, como Gênesis 2:24, que o irmão diz que é casamento, fosse algo que comprovasse uma união de uma família, de um casamento, por que o Espírito Santo aqui diz que ele não quer relação sexual fora do casamento, fornicação? Se o sexo é o que determina o casamento, como está dizendo em 2:24, por que o Espírito Santo... Aqui é o Novo Testamento, irmãos. Não é a lei. É o Novo Testamento. Nós não vamos impor encargo sobre vocês. Só isso que é muito necessário. E fornicação. Ou seja, não façam sexo fora do casamento. Vocês conseguem entender? Casamento. O sexo é liberado dentro do casamento, não antes do casamento. O sexo não determina o casamento. O casamento é diante dos homens e diante de Deus, e depois vem o sexo. Cai por terra isso de fez sexo, é casado. Não precisa casar porque fez sexo, é casado. Isso é fornicação. É por isso que as pessoas continuam tendo relação com quem quiser, engravida quem quiser, não tem responsabilidade de nada. Isso não é o que Deus quer. Podem pensar o que quiser. Sexo fora do casamento é pecado. E Deus não concorda, não habita e não ajuda ninguém que concorda com o pecado. Ponto final dessa história. Quer crer, creia. Não quer, não estou aqui para convencer ninguém. Se o Espírito Santo não convence, como é que eu vou convencer? Vamos seguir falando com os que estão ouvindo realmente para aprender. Dito tudo isso, irmãos, agora você entende que Deus não vai te auxiliar no pecado, que é pecado isso, aquilo, tudo que a gente falou aqui. Eu estou falando isso para você que tem o seu casamento dentro da palavra. O que é dentro da palavra? Eu casei uma vez. Eu sou casado no civil. Eu creio que Deus confirmou a minha união. Não foi Deus que uniu, não foi Deus que predestinou, mas Deus confirmou porque eu fiz diante dos homens, eu fiz crendo que isso aqui é o que Deus se agrada. É o nosso primeiro casamento. Ok. Você está dentro da vontade de Deus quando se trata de casamento. Ok? Está dentro da vontade de Deus quando se trata de casamento. Você tem legalidade pela palavra, pela vontade de Deus para clamar pela sua família. Tudo antes faltava um entendimento, faltava uma vírgula, faltava uma palavra e Deus não vai, está incompleto, Deus não vai fazer onde tem pecado. Por que uma pessoa que busca namoro, que busca noivado, que vivia tendo relação antes, que não andava com o Senhor, por que essa pessoa, que eu digo não busca? Por quê? Porque não vai conseguir andar em fé. O diabo sempre tem uma porta aberta para dizer, você cometia tal coisa. Você falhava aqui e ali, e você não consegue vencer isso porque isso é verdade. E se eu me arrepender? Como eu disse, se você se arrepender em Cristo, não há mais condenação. E agora você precisa tomar uma decisão se vai andar com Deus nessa direção, nesse propósito ou não. É você e Ele. Ok? Mas você que está em Cristo, que está na palavra, perdeu o casamento, mas entende, não, eu graças a Deus, é o meu primeiro casamento. Infelizmente tem pessoas que buscam pelo segundo, terceiro aqui. Eu não me agrado de falar essas coisas, irmãos. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Deus não restaura essas coisas. Porque é pecado. Se você está andando fora da palavra e buscando por coisas que não estão dentro da palavra de Deus, Deus não vai fazer. Ah, mas ele pode mudar, ele tem misericórdia. Ele não muda. Ele tem misericórdia com aquele que se arrepende.
não com aquele que quer viver de qualquer maneira. Então você que tem, como eu tive lá atrás, e disse, Senhor, eu vim de uma vida suja, podre, mas eu conheci o Senhor e quando o Senhor falou conosco, nós nos abstemos um do outro. Por ti. Sabe por que eu falei isso? Porque Ele me fez lembrar. Eu não lembrava mais disso. Ele me fez lembrar. Nós casamos e colocamos... Lembra que a gente fez dois convites diferentes? Um de prata e um de ouro? Nós, na nossa inocência e ignorância espiritual, o de prata para Jesus e o de ouro para Deus. E nós oramos falando, por favor, vocês são os nossos convidados de honra, não nos deixe fazer isso sem que o Senhor venha no nosso casamento. Eu não lembrava mais disso, irmãos, no meio do deserto da dor, no início. O Espírito Santo me fez lembrar. Filho, vocês se abstiveram, de contato pela minha direção. Vocês casaram por fé, vocês por temor, fizeram, eu via na minha mente os convites. E o que ele estava falando para mim, ele estava falando assim, ó, filho, você perdeu porque andou longe de mim, mas você tem legalidade diante de mim para clamar pela sua família, porque é a minha vontade que a tua família fique unida para sempre. Vocês perderam porque andaram errado, mas entenda, pela palavra, você tem legalidade para orar por mim, porque essa é a minha vontade. E se você andar comigo, a minha vontade vai se cumprir na tua vida, filho. Irmãos, eu não estou aqui para entristecer ninguém. Eu estou aqui para tentar te ajudar a entender o que Deus espera de você. Deus espera que a palavra dele seja maior do que a sua palavra. Que a palavra dele seja maior que a tua vontade. Que a palavra dele seja maior que o teu desejo. Que a palavra dele seja maior do que os teus próprios planos. Que você ande pela palavra dele e coloque a palavra, a vontade dele acima de qualquer coisa. É assim que ele faz. Se você colocar a palavra de Deus acima de qualquer coisa, você logo vai ver o que está desalinhado com a palavra de Deus e vai poder dizer sim ou não. Sigo ou não quero mais. Porque quando você decide andar pela palavra, a palavra mesmo vai arrancando tudo que não está dentro da vontade de Deus. A dúvida vem porque nós não queremos andar pela palavra. E sem andar pela palavra, não entendemos a vontade de Deus. Aí, será que é a vontade de Deus fazer isso? Está na palavra. Eu compartilho com vocês aqui. Eu tento falar para vocês, Deus não vai negar ninguém que está na palavra, perdeu o casamento, se perdeu a fé, ou não conhecia Deus, mas está conhecendo Ele agora. Independente da dificuldade que seja, Deus não vai negar quem clama pelo seu casamento e pela sua família. Não vai negar. O tempo, o processo, eu não sei quanto tempo leva, mas eu garanto para você, eu afirmo isso para você. Ele nunca vai te negar. E você tem legalidade, você tem autorização e autoridade no nome de Jesus para orar e clamar pelo perdão na sua casa, na sua família e no seu casamento. Você tem. Deus não muda, Deus é fiel. Deus começou com famílias lá no Éden. Sim, ele uniu os dois ali, eles eram casados. Foi assim que começou. Mas o mundo, ele vai mudando. A lei vai se alterando, a lei dos homens, e nós temos que estar andando conforme a lei. As autoridades foram dadas e instituídas por Deus. Tanto para auxiliar como para corrigir. Deus ama as famílias. Quando Deus destruiu o mundo pela água, ele separou uma família. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis... Quando ele falou com Abraão em Gênesis 12, ele disse o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias. Deus ama as famílias. Você que está buscando restauração, deixa de ser inocente e ignorante. Pare de buscar pelo teu marido, para ter o teu marido de volta em casa e ter a tua esposa de volta em casa, ter um corpo com você, por orgulho, por qualquer outra coisa. Busque a restauração da sua família. Família. Deus não se envolve em joguinhos românticos de sedução, de reconquista.
Você perdeu seu casamento por ser um marido ruim, uma esposa ruim e não andarem com Deus. Tudo bem, o Senhor é poderoso para restaurar isso, mas Deus tem um propósito na restauração da sua família. E o casamento faz parte da família. Deus tem um propósito na tua família. Entenda isso, Deus tem um propósito nas famílias. Ande dentro da vontade de Deus. Ande dentro da vontade de Deus. Se você está compreendendo a palavra, está buscando andar alinhado com ela, você tem que tomar, não é tomar posse, você tem que crer. Eu creio. Eu sim, Senhor, é meu único casamento. Eu errei, nós erramos, mas eu estou em arrependimento. A minha família, o Senhor vai cumprir os teus planos na minha casa. O Senhor vai perdoar meu marido, minha esposa, eu tenho certeza, o Senhor vai conceder o arrependimento, assim como fez comigo. Meus filhos serão uma bênção. Os meus filhos vão viver coisas extraordinárias. A minha casa será restaurada. O meu casamento, a minha família, porque nós viveremos para a honra e glória do teu nome, Senhor. O Senhor nos levantará, o Senhor edificará a nossa família, o Senhor brilhará através do que o Senhor fará na nossa casa. Creia. Creia, Deus não vai negar sua oração. Se você está andando dentro do que Ele tem para você na palavra, pode ter perdido o casamento, pode ter casado com outro, com outra, pode ter feito o que for. Deus não vai negar a tua oração. Sabe por quê? Porque essa é a vontade dele desde o princípio, desde que vocês casaram, desde que vocês se uniram pela primeira vez. Esse é o casamento para Deus. Ele não vai negar. Independente da dificuldade. Porque às vezes vem situações de violência, de abuso, disso, daquilo, e dói meu coração. A vontade que eu tenho de dizer é dizer, segue. Mas Deus, quando eu estava no deserto, Ele me disse, eu perguntei, todos? Ele disse, todos. O Senhor restaura todos. Todos que estiverem andando conforme a minha palavra, e alguém clamar, todos eu restauro. Por quê? Porque para Deus não existe nada impossível. Não existe situação na qual Ele não reverta. É somente crer. As pessoas morriam e Jesus chamava de volta o morto, porque ele cria em Deus, porque não existe nada impossível para Deus. Eu lamento se você sofreu no seu casamento, sofreu com homem, com mulher, com violência, com abuso, com um monte de coisa. Eu não estou falando eu não quero trazer derrota e tristeza para você, mas eu não posso negar o que Deus fala ao meu coração. Nada é impossível para Ele. Essa pessoa que você detesta, que você odeia, que você pensa que nem o diabo quer, Deus pode salvar e curar. Deus pode reverter qualquer situação, se você crer nele. Se você se alinhar com a palavra dele. Ele faz. Creia. Creia, Deus ouve a tua oração, Ele nunca te negará. Ele não negou a mim. E eu não tinha nada de bom. Eu não merecia fazer nada. E eu não sou especial. A palavra de Deus é especial. A palavra de Deus é poderosa. E se você entendeu o que a palavra falou comigo lá atrás, entender na sua vida, Deus fará e fará coisas ainda maiores. Amém?